Boom das commodities de segunda-feira desde Valparaíso, aqui de Valparaíso. Como eu estava falando antes, eu perdi cerca de entre 7, acho que foram 7 vídeos, 7 episódios. Deu a coincidência que um vídeo eu fiz especialmente sobre a vida de Charles Proteus Steinmetz. Foi um engenheiro, um apelido estranho, né? Steinmetz. Foi um engenheiro alemão, polonês, que eu acho que ele foi assassinado. Eu acho que ele foi assassinado pela CIA, porque ele foi muito importante na indústria da engenharia elétrica. Ele trabalhava na General Electric, ele era um diretor da empresa, ele era um inovador, ele era tão importante quanto Thomas Edison e aquele Nikola Tesla. Então ele era muito importante, eu não conhecia ele. Eu fiquei sabendo dele por causa de uma anedota que Henry Ford pediu a ele uma auditoria que não era a auditoria cidadã da dívida. Ele pediu uma auditoria para não lembro como o nome, para uma estação elétrica, uma torre de alguma coisa. Aí ele fez o serviço e cobrou $10 mil, que na época deveria ter sido $100 mil, entendeu? Sem inflação. Aquilo foi no começo do século passado. Então $10 mil deve ter sido quase o valor da Ford inteira. Enfim, aí o Henry Ford estranhou o preço, aí ele pediu. É uma anedota muito interessante. Ele demorou 2 dias para fazendo cálculos, ouvindo o gerador, e aí ele cobrou isso aí. Aí o Henry Ford pediu um boleto discriminado sobre tudo o que ele tinha feito e por que ele estava cobrando isso. Aí ele falou assim: eu tô cobrando isso R$1 por causa da marca de giz. Tô cobrando R$1 na marca de giz e tô cobrando, digo, $1. $1 pelo giz, porque eu fiz a marca, e $9.999 por causa do conhecimento elétrico. Ele era um gênio da corrente alternada, e tudo que a gente tem hoje, o que a gente tem de tudo, dessas marinha mercante, ônibus, quer dizer, as coisas como é que a gente transforma a energia elétrica do grid, da instalação do poste, da torre de alta tensão, para as casas e para as estações de energia elétrica, para a corrente contínua. Essas transformações de eletricidade para tudo, para eletrodoméstico, para casa, é tudo graças a ele, o Charles Proteus Steinmetz. E ele era socialista, ele era um companheiro, ele era um entusiasta da social-democracia alemã, um cara chamado Ferdinand Lassalle, alguma coisa assim. E só por causa disso ele sofreu perseguições na Alemanha pré-nazista. Ele morava lá no fim do século XIX.
1890. Aí ele teve que fugir, ele achou melhor ir embora da Alemanha, né? Ele fez uma amizade com um americano que estudava na Suíça junto com ele. Aí eles foram para Estados Unidos. Aí a partir daí ele continuou militando. Ele achava que a militância dele poderia dar certo, entendeu? Essa é a grande questão interessante histórica, porque tem duas coisas. Os gênios das ciências exatas, como Charles Proteus Steinmetz e Albert Einstein, eles eram gênios das ciências exatas, da física. Eles eram gênios da eletricidade e da energia. Tesla, não sei se ele cometeu muitos erros, mas o Tesla, ele também não era muito habilidoso na vida privada, talvez, né? Não sei. Aí esse Charles Proteus Steinmetz, ele no final da vida, quer dizer, ele morreu jovem, morreu com 58 anos. Eu acho que ele foi assassinado pela CIA porque não era fácil assassinar ele. Ele era muito importante, ele era uma eminência da energia elétrica. Muito do desenvolvimento tecnológico no mundo se deve a ele. E ele era socialista também. Então, como ele viveu na época da Revolução Russa, ele foi entusiasta da Revolução Russa. E ele escreveu uma carta oferecendo ajuda para Lenin. E o Lenin rejeitou, mas por que ele rejeitou, não sei. Mas a questão é que o Lenin publicou as cartas. E depois inventaram uma viagem turística do Steinmetz e a família dele para Hollywood. Daí ele se sentiu mal e teve um infarto, uma parada cardíaca. Eu tô rindo porque é muito suspeito, né? Eu acho muito suspeito. E é muito interessante também, né? Mas assim, faltou mais habilidade política para ele. Ele deveria, se ele realmente era comunista, se ele realmente queria ajudar o Lenin, ele deveria ter sido um pouco mais crítico, né? Um pouco mais precavido e ter ido embora para a Rússia, para a União Soviética, na surdina, com a família, de boa, sei lá. Mas enfim, agora eu vou descer. Perfectamente, ¿cómo que se llama esto? La De qualquer forma, isso pode ser normal, cometer esses erros, né? Porque eu mesmo hoje, 31 de março de 2025, aqui no Chile, em Valparaíso, eu posso cometer o erro de pensar que aqui tá tudo muito bem, tudo muito calmo. Fazer esses vídeos assim, falando de assassinato da CIA, não vai dar em nada. Também eu vi na rede social, no Facebook, que a CIA antes era muito mais cabulosa, era muito mais mortífera, tentando assassinar Fidel Castro. E hoje em dia eles são wokeístas, não estão nem aí pra... Quem sabe?